A avó traiçoeira revela segredo chocante após meses reclusa pelo próprio tio. Clara sempre soube que havia algo de errado na casa da avó. A pesada porta de madeira, coberta de marcas de arranhões e cheia de segredos, parecia trancar não só os anos, mas também sua liberdade. Durante meses, ela viveu como uma sombra, presa entre as paredes frias, ouvindo sussurros e ecos de histórias não contadas. O peso do silêncio a sufocava, e os dias se arrastavam como fumaça de um fogo que não ardia mais. E então, em uma manhã comum, cheia de uma tensão palpável, a avó quebrou o silêncio. A figura enigmática, sempre tão controladora e fria, sentou-se à mesa de madeira antiga, seus olhos penetrantes fitando Clara com uma intensidade desconcertante. O ar estava pesado, carregado de um mistério que poderia explodir a qualquer momento. Você quer saber sobre sua mãe, não é? A voz da avó ecoou na mente de Clara, um estrondo que reverberava em seu peito. O nó na garganta se apertou ainda mais. Se a avó guardava segredos sobre a mãe, era um momento de revelações que poderia mudar tudo. A sua mãe não foi uma vítima. Ela estava envolvida em algo muito maior. As palavras saíram como uma facada. Clara estreitou os olhos, confusa, incapaz de processar o que acabara de ouvir. A avó nunca falava sobre a mãe. E agora, de repente, ela era a chave para um labirinto de mentiras e traições. Clara sentiu a bile subir. O medo de que as verdades familiares finalmente saíssem à luz a consumindo. A avó, a figura que deveria protegê-la, agora parecia a ladrilha de uma parede que a aprisionava. Os rostos borrados de sua infância passaram pela mente de Clara. Seu tio, um homem imponente e autoritário, sempre à espreita, tinha um olhar intimidante. Ele sabia demais. O que Clara não sabia era que o medo que sentia ao olhar para ele não vinha apenas da sua presença. Vinha do que ele poderia fazer para manter a verdade enterrada. O corpo dela tremia. Havia uma linha tênue entre amor e lealdade, e Clara estava prestes a cruzá-la. Eu fiz o que era preciso para proteger a família. A avó continuou, enquanto Clara sentia as lágrimas escorregarem pelo rosto, quentes e salgadas, um remédio amargo para a dor. O tempo parecia parar, mas a urgência do momento não. Essa nova informação a consumia de dentro para fora. O crime que havia destruído a vida de sua mãe, pobreza emocional se alojou em seu peito e Clara se sentiu perdida. Uma porta se abriu na mente dela, e enquanto a tensão aumentava ao redor de Clara, uma pergunta cruciante ecoava. Até onde você irá para proteger aqueles que ama? As palavras reverberavam no quarto vazio. Este era um campo de batalha emocional, e cada escolha poderia levar a um novo abismo. A avó, agora, era mais do que uma guardiã. Ela era uma traidora. E Clara estava decidida a descobrir cada segredo, cada sombra escondida sob os alicerces da família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A avó, com as palavras ainda ecoando na sala, manteve o olhar fixo em Clara, como se tentasse penetrar os veios de sua alma. Você precisa entender, a verdade é um peso que poucos conseguem suportar.
O tom de sua voz era profundo, quase um sussurro, mas mesmo assim fez o coração de Clara disparar, as palmas das mãos suando. Do que você está falando? Clara respirou fundo, tentando não deixar a inquietação dominá-la. Os segredos da mãe estavam um fogaréu em seu estômago, e mesmo em meio à dor, uma parte dela exigia saber. Porém, a avó parecia hesitar, como se as palavras estivessem grudadas em sua garganta. Se eu contar, você pode se tornar uma inimiga da própria família, e eu não posso permitir que você passe pela mesma dor que sua mãe. Os olhos de Clara brilharam com indignação. Dor? A dor que vocês causaram a ela? Esse silêncio que destruiu tudo? Nesse momento, um barulho alto e abrupto ecoou na casa, rompendo a tensão. A porta da frente se estourou com um estrondo. Clara e a avó se viraram, e uma figura conhecida surgiu. Era o tio. Ele carregava uma expressão de tanto ódio que fez Clara recuar. O homem que sempre a observou, com seu olhar aterrador, agora parecia um predador prestes a atacar. Vocês estão falando de coisas que não deveriam, ele gritou, preenchendo o ar com uma autoridade que fez o corpo de Clara tremer. O nó na garganta de Clara tornou-se mais apertado ainda. Ela nunca o havia visto tão fora de controle. José, não! Você não sabe o que está fazendo! A avó se levantou, estendendo a mão como se quisesse pará-lo. Mas algo em seu tom parecia falho, como se ela também estivesse com medo. Eu sei de tudo. A verdade que você escondeu por anos. E você, Clara, não tem ideia do que está se metendo. José gritou, caminhando para mais perto, os olhos irados. Clara sentiu um frio na espinha. José, pare, por favor. A avó parecia desesperada, mas sua súplica não fez efeito. José se aproximou ainda mais, agora tão próximo que Clara podia sentir o cheiro forte de cigarro e raiva. Você consegue imaginar a dor de se sentir traído pela própria família? Você acha que sua mãe não sofreu? Perguntou, revelando um vislumbre de vitória em seu olhar. A verdade dela também pode ser a sua ruína, Clara. E eu não vou deixar que isso aconteça. Nesse instante, a avó derrubou uma caneca, enquanto tentava interromper essa conversa devastadora. Um ruído de cerâmica quebrando ecoou pela sala. Todos os olhares se voltaram para o chão, onde os pedaços se espalhavam. E então, como um soco no estômago, algo se partiu dentro de Clara. O que você sabe, tio? O que minha mãe fez que é tão terrível assim? Ela estava ofegante, a adrenalina pulsando nas veias. A tensão que se formara era palpável, como um fio prestes a se romper. Ele sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era como uma serpente prestes a dar o bote. Ah, minha querida, você realmente quer saber? Por quê? Saber a verdade pode ser mais aterrador do que viver na ignorância. Ele deu um passo para trás, parecendo satisfeito com a angústia que havia causado. Um segredo? Aos poucos eu vou revelá-lo, mas prepare-se. O que está escondido em sua família é mais sombrio do que você imagina. Clara olhou para a avó, cheia de perguntas, e tudo parecia desmoronar. O labirinto de mentiras começava a se abrir, mas uma coisa estava clara. Nada disso a protegeria da dor crescente. O que seria aquela verdade que todos temiam tanto? E o que mais estava reservado para ela? Ela sentiu que o mundo sob seus pés vacilava. As palavras do tio ressoaram, ecoando através de cada aspecto de sua vida. O que mais estava enterrado sob o peso do silêncio? Clara olhou profundamente nos olhos do tio, a raiva e o medo, misturando-se em um fervor insuportável. Diga a verdade, José. O que é tão terrível assim? A adrenalina pulsava em suas veias, e cada batida do seu coração parecia ecoar na sala silenciosa.
O ar estava tão carregado que mal conseguia respirar. José sorriu. Um sorriso torto, como se estivesse saboreando cada momento da angústia que causava. A verdade, minha querida, você não está pronta para ela. Ele se aproximou, a fúria em seus olhos revelando algo mais profundo. Algo que Clara não conseguia identificar. As lembranças de sua mãe dançaram em sua mente, flashes de uma vida antes do silêncio, antes das palavras não ditas. A avó, agora com um olhar de desespero, tentou intervir. José, pense no que está fazendo. Você pode acabar destruindo tudo. A voz dela tremia, e por um instante, Clara se perguntou se a avó ainda tinha algum poder nesta batalha. Mas o tio não parecia se importar. Ele se virou para Clara, seu olhar fixo, como se estivesse revelando um segredo dentro de outro. Você realmente não sabe, não é? Sua mãe não apenas se envolveu em algo sombrio, ela era parte de um esquema maior, um jogo que você só conhece superficialmente. Clara franziu a testa, sua cabeça rodava. O que você está dizendo? A desconexão na conversa fez seu estômago embrulhar. Ele se achava o portador da verdade, mas Clara não queria apenas palavras vazias. O que é esse jogo? Ela trabalhou para aqueles que você nunca imaginou. Ela não era a vítima que vocês pensavam. A voz de José ficou aguda, como se quisesse cortar a linha que separava o que era real e o que era mentira. José, chega! A avó gritou, a frustração evidente em seu tom. Mas Clara estava cega pela curiosidade e pela necessidade de respostas. Ela havia sido um fantasma no passado deles, mas agora sua voz soou como um grito. Diga tudo, chega de mentiras. E foi naquele instante que a porta atrás de José se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens, seus rostos cobertos por capuzes escuros, as sombras dançando nas paredes com suas presenças ameaçadoras. Clara sentiu o corpo gelar. Eles não eram amigos. A ideia de que poderiam estar ali para protegê-la, para ajudá-la, evaporou no ar exado como fumaça. Levanta as mãos, José! Um deles gritou. A ordem soou como uma sirene cortando a tensão, e mesmo com o medo detonando em seu coração, Clara percebeu a mudança no rosto do tio. Ele não estava mais no controle. Os olhos dele se arregalaram. Desespero. Pânico. Eles não deveriam estar aqui, ele murmurou, recuando um passo. A avó, que antes parecia tão forte, agora estava apenas estupefata, a boca aberta como se ainda quisesse gritar, mas sem saber o que dizer. Clara, você precisa ir. O alarme na voz da avó a puxou de volta da confusão. As mãos tremendo, Clara queria entender tudo, mas a imagem de José, agora claramente encurralado, a transportou para um novo nível de terror. Ele sempre foi uma figura intimidante, mas nenhum dos dois estava preparado para o que viria a seguir. Os capuzes se aproximaram. Um deles puxou José para a frente. Você fez um bom trabalho, mas agora sabemos tudo. As palavras eram frias e precisas, como uma lâmina. O tio não era apenas um parente sombrio. Ele tinha laços com algo ainda mais obscuro. Não, não me leve. Eu sei a verdade. José gritou, como se isso pudesse mudar seu destino. Mas Clara, em choque, apenas conseguiu olhar, e a realidade estava finalmente começando a se espremer pelas frestas daquela casa, que havia sido sua prisão. O nó na sua garganta se tornava insuportável, e enquanto todos os olhares se voltavam para ela, Clara percebeu que suas opções começavam a se esgotar rapidamente. O que a verdade realmente significava? E que peso teria o que ela ainda não sabia? Então, antes que pudesse processar toda a gravidade da situação, Clara ouviu um barulho estrondoso na entrada da casa. O que mais estava escondido nas sombras?
O que mais haveria que ela não conhecia? Com o coração na boca, ela entendeu que a luta estava apenas começando. Clara olhou para o tio, o coração acelerado. Ela não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O ambiente estava carregado de tensão, e as sombras na sala pareciam dançar à medida que os capuzes se moviam, envoltos em mistério. A voz de José reverberava em sua mente, e a única coisa que Clara pôde fazer foi buscar respostas. Você não pode esconder mais. Diga, Clara gritou, a adrenalina tomando conta dela. O medo se misturou à raiva, e ela estava disposta a desafiar qualquer um que tentasse silenciá-la novamente. Antes que José pudesse responder, um dos homens encapuzados avançou, empurrando-o sem cerimônia. O tio cambaleou, tentando recuperar o equilíbrio. Isso não é o que parece. Ele tentou argumentar, mas a voz dele tremia, e Clara percebeu que a confiança estava se esvaindo. Silêncio, agora você vai ouvir. O homem que falava fez um gesto brusco e, para sua surpresa, revelou um objeto em sua mão. Um celular. Ele apertou um botão e a tela brilhou, iluminando os rostos tensos na sala. Clara franziu a testa, perplexa. A última coisa que esperava era que aquela tecnologia entrasse na vida dela em um momento tão caótico. O que é isso? Perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto seu olhar se fixava na tela. Um vídeo, Clara. Um vídeo que explica tudo, disse o homem, e o ar na sala ficou ainda mais pesado. O que seria tão devastador ao ponto de ser mostrado em um momento como aquele? José parecia sufocar sob o peso da situação. A fúria dele deu lugar a desespero. Por favor, não faça isso. Você não sabe o que está fazendo. Ele implorou, mas a determinação do homem encapuzado era inabalável. O vídeo começou a rodar, e Clara prendeu a respiração. Na tela, uma mulher diferente aparecia. Era sua mãe, mas não era a mulher que lembrava. Não era a pessoa gentil e amorosa que deixara um buraco em seu coração quando se foi. Essa mulher olhava diretamente para a câmera, e seu olhar era penetrante, frio como gelo. Se você está assistindo isso, Clara, você precisa saber a verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras enunciadas por sua mãe deixaram Clara em estado de choque. O rosto de sua mãe, tão familiar, agora parecia um enigma. Isso não pode ser real, Clara exclamou, o nó na garganta se apertando. Mas não havia como negar a imagem diante dela. As expressões, a voz. Era uma gravação clara e deliberada. Eu fiz escolhas difíceis, a mulher continuou, enquanto Clara sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava envolvida em coisas que você não pode compreender. O que parecia um erro se tornou uma necessidade. Para proteger a família. Aos poucos, as palavras começaram a mudar tudo. As revelações da mãe deixaram Clara cada vez mais aterrorizada. O que você fez? O que você se envolveu? A voz de Clara soou mais uma vez, mas agora vinha carregada de desconforto e desespero. José, encurralado, finalmente explodiu. Você não entende. Ela não estava sozinha. Ela foi forçada, Clara. Ele a manipulou. Usou você como uma espada contra nós. A raiva dele agora era couve debaixo de um véu de desespero. Quais outros segredos ele ainda guardava? De quem você está falando? Ela sentiu a terra tremer sob seus pés. Aquela revelação já escandalosa agora carregava uma sombra ainda mais profunda. Alguém estava por trás de tudo isso, e esse alguém poderia estar mais perto do... Que pensavam? Os capuzes se agitaram. Não perca tempo, José. Diga o nome. Um deles exigiu. A tensão crescente entre eles e Clara como um fio prestes a estourar. E nesse momento os olhos de José brilharam com um entendimento. Mãe, não era só você. Era eu.
Eu fui o responsável por trazê-las aqui. As palavras cortaram o ar como uma faca. A revelação mordeu fundo. Clara, em choque, olhou para o tio, agora apenas um estranho. O homem que sempre temeu, agora era parte do que a assombrava. A lista de mentiras e segredos só aumentava, e a linha entre certo e errado se desfazia diante dela. O ruído na porta ecoou novamente, mas era diferente dessa vez. O som de passos pesados se aproximava, trazendo uma nova onda de pavor. Clara olhou para cada rosto ao seu redor. Que escolhas eles fariam? A verdade estava prestes a explodir, mas a situação estava fora de controle. E a exaustão da luta a esgotava. E enquanto as luzes da sala tremeluziam, Clara sentiu que a luta pela verdade, pela liberdade e pelo mesmo amor que havia perdido só estava começando. O que mais estava escondido nas sombras daquela família? O que mais surgiria da escuridão, desafiando tudo o que ela conhecia? Clara olhou para o tio, o coração acelerado. Ela não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O ambiente estava carregado de tensão, e as sombras na sala pareciam dançar à medida que os capuzes se moviam, envoltos em mistério. A voz de José reverberava em sua mente, e a única coisa que Clara pôde fazer foi buscar respostas. Você não pode esconder mais, diga! Clara gritou, adrenalina tomando conta dela. O medo se misturou à raiva, e ela estava disposta a desafiar qualquer um que tentasse silenciá-la novamente. Antes que José pudesse responder, um dos homens encapuzados avançou, empurrando-o sem cerimônia. O tio cambaleou, tentando recuperar o equilíbrio. Isso não é o que parece. Ele tentou argumentar, mas a voz dele tremia, e Clara percebeu que a confiança estava se esvaindo. Silêncio! Agora você vai ouvir. O homem que falava fez um gesto brusco e, para sua surpresa, revelou um objeto em sua mão. Um celular. Ele apertou um botão e a tela brilhou, iluminando os rostos tensos na sala. Clara franziu a testa, perplexa. A última coisa que esperava era que aquela tecnologia entrasse na vida dela em um momento tão caótico. O que é isso? Perguntou, a voz quase um sussurro enquanto seu olhar se fixava na tela. Um vídeo, Clara. Um vídeo que explica tudo, disse o homem, e o ar na sala ficou ainda mais pesado. O que seria tão devastador ao ponto de ser mostrado em um momento como aquele? José parecia sufocar sob o peso da situação. A fúria dele deu lugar ao desespero. Por favor, não faça isso. Você não sabe o que está fazendo, ele implorou. Mas a determinação do homem encapuzado era inabalável. O vídeo começou a rodar, e Clara prendeu a respiração. Na tela, uma mulher diferente aparecia. Era sua mãe. Mas não era a mulher que lembrava. Não era a pessoa gentil e amorosa que deixara um buraco em seu coração quando se foi. Essa mulher olhava diretamente para a câmera, e seu olhar era penetrante, frio como gelo. Se você está assistindo isso, Clara, você precisa saber a verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras enunciadas por sua mãe deixaram Clara em estado de choque. O rosto de sua mãe, tão familiar, agora parecia um enigma. Isso não pode ser real, Clara exclamou, o nó na garganta se apertando. Mas não havia como negar a imagem diante dela, as expressões, a voz. Era uma gravação clara e deliberada. Eu fiz escolhas difíceis, a mulher continuou, enquanto Clara sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava envolvida em coisas que você não pode compreender. O que parecia um erro se tornou uma necessidade para proteger a família. Aos poucos, as palavras começaram a mudar tudo.
As revelações da mãe deixaram Clara cada vez mais aterrorizada. O que você fez? O que você se envolveu? A voz de Clara soou mais uma vez, mas agora vinha carregada de desconforto e desespero. José, encurralado, finalmente explodiu. Você não entende. Ela não estava sozinha. Ela foi forçada, Clara. Ele a manipulou. Usou você como uma espada contra nós. A raiva dele agora era vindoura sob um véu de desespero. Quais outros segredos ele ainda guardava? De quem você está falando? Ela sentiu a terra tremer sob seus pés. Aquela revelação já escandalosa agora carregava uma sombra ainda mais profunda. Alguém estava por trás de tudo isso. E esse alguém poderia estar mais perto do que pensavam. Os capuzes se agitaram. Não perca tempo, José. Diga o nome. Um deles exigiu. A tensão crescente entre eles e Clara, como um fio prestes a estourar. E nesse momento, os olhos de José brilharam com um entendimento horrível. Mãe, não era só você. Era eu. Eu fui o responsável por trazê-las aqui. As palavras cortaram o ar, como uma faca. A revelação mordeu fundo. Clara, em choque, olhou para o tio, agora apenas um estranho. O homem que sempre temeu, agora era parte do que assombrava. A lista de mentiras e segredos só aumentava, e a linha entre certo e errado se desfazia diante dela. Mas antes que Clara pudesse processar a enormidade do que acabara de ouvir, um som aterrador preencheu a sala. O estrondo de algo colidindo, seguido de um grito agudo. Era a avó. Clara virou-se bruscamente, e o pânico tomou conta dela. A avó estava caída no chão, a mão no peito, os olhos arregalados de terror. Vovó! Clara gritou, correndo em direção a ela. O mundo parecia girar enquanto o desespero a consumia. José estava em estado de choque, imobilizado pela culpa. Os homens encapuzados se entreolharam, confusos, enquanto o que parecia ser uma força superior entrava em cena. Não, não faça isso! José gritou, mas todo o seu poder estava esvaído. Ele estava perdido, e o que Clara sentia agora era uma mistura de dor e raiva, uma tempestade de emoções que a deixava desorientada. O homem com o celular se aproximou, a face escondida na sombra. Foi você quem levou isso até aqui. Sua voz era baixa, mas a ameaça emanava de cada palavra. Agora, temos que agir para limpar a bagunça. Limpar a bagunça? Clara repetiu, completamente perdida. O que isso significava? E o que estava acontecendo com sua avó? O homem apontou o celular para José, como se estivesse prestes a revelar mais alguma coisa. O clima na sala mudou abruptamente, e foi nesse momento que Clara percebeu. Aquela era apenas a ponta do iceberg. Uma batalha estava prestes a eclodir, e Clara ainda não tinha a menor ideia de todos os segredos que estavam prestes a surgir. A verdade era muito mais obscura do que ela jamais poderia imaginar. E enquanto a avó gemia no chão, Clara sentiu que a luta pela verdade, pela liberdade e por aquele amor perdido estava apenas começando. Que mais estava por vir nas sombras que cercavam sua família? Clara olhou para o tio, o coração acelerado. Ela não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. O ambiente estava carregado de tensão, e as sombras na sala pareciam dançar à medida que os capuzes se moviam, envoltos em mistério. A voz de José reverberava em sua mente, e a única coisa que Clara pôde fazer foi buscar respostas. Você não pode esconder mais! Diga! Clara gritou, a adrenalina tomando conta dela. O medo se misturou à raiva, e ela estava disposta a desafiar qualquer um que tentasse silenciá-la novamente. Antes que José pudesse responder, um dos homens encapuzados avançou,
empurrando-o sem cerimônia. O tio cambaleou, tentando recuperar o equilíbrio. Isso não é o que parece. Ele tentou argumentar, mas a voz dele tremia, e Clara percebeu que a confiança estava se esvaindo. Silêncio, agora você vai ouvir. O homem que falava fez um gesto brusco e, para sua surpresa, revelou um objeto em sua mão, um celular. Ele apertou um botão e a tela brilhou, iluminando os rostos tensos na sala. Clara franziu a testa, perplexa. A última coisa que esperava era que aquela tecnologia entrasse na vida dela em um momento tão caótico. "O que é isso?" perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto seu olhar se fixava na tela. "Um vídeo, Clara. Um vídeo que explica." "Tudo", disse o homem, e o ar na sala ficou ainda mais pesado. O que seria tão devastador ao ponto de ser mostrado em um momento como aquele? José parecia sufocar sob o peso da situação. A fúria dele deu lugar ao desespero. "Por favor, não faça isso. Você não sabe o que está fazendo." Ele implorou, mas a determinação do homem encapuzado era inabalável. O vídeo começou a rodar, e Clara prendeu a respiração. Na tela, uma mulher diferente aparecia. Era sua mãe, mas não era a mulher que lembrava. Não era a pessoa gentil e amorosa que deixara um buraco em seu coração quando se foi. Essa mulher olhava diretamente para a câmera, e seu olhar era penetrante, frio como gelo. Se você está assistindo isso, Clara, você precisa saber a verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras enunciadas por sua mãe deixaram Clara em estado de choque. O rosto de sua mãe, tão familiar, agora parecia um enigma. "Isso não pode ser real!" Clara exclamou, o nó na garganta se apertando. Mas não havia como negar a imagem diante dela, as expressões, a voz. Era uma gravação clara e deliberada. "Eu fiz escolhas difíceis", a mulher continuou, enquanto Clara sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu estava envolvida em coisas que você não pode compreender." O que parecia um erro se tornou uma necessidade para proteger a família. Aos poucos, as palavras começaram a mudar tudo. As revelações da mãe deixaram Clara cada vez mais aterrorizada. "O que você fez? O que você se envolveu?" A voz de Clara soou carregada de desconforto e desespero. José, encurralado, finalmente explodiu. "Você não entende. Ela não estava sozinha." "Ela foi forçada, Clara. Ele a manipulou, usou você como uma espada contra nós." A raiva dele agora era um grito desesperado, e a verdade começou a se formar nas sombras, densa e ameaçadora. "De quem você está falando?" Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. A revelação já escandalosa agora carregava uma sombra ainda mais profunda. Alguém estava por trás de tudo isso, e esse alguém poderia estar mais perto do que pensavam. Os capuzes se agitaram. "Não perca tempo, José. Diga o nome." Um deles exigiu, a tensão crescente entre eles e Clara, como um fio prestes a estourar. E nesse momento, os olhos de José brilharam com um entendimento horrendo. "Mãe, não era só você, era eu. Eu fui o responsável por trazê-las aqui." As palavras cortaram o ar, como uma faca. A revelação mordeu fundo. Clara, em choque, ficou paralisada. O homem que sempre teve medo, agora era parte do que assombrava. O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais, como se tivesse uma corda se prendendo à sua voz. A lista de mentiras e segredos só aumentava, e a linha entre certo e errado se desfazia diante dela. Mas antes que Clara pudesse processar a enormidade do que acabara de ouvir, um som aterrador preencheu a sala. O estrondo de algo colidindo,
seguido de um grito agudo. Era a avó. Clara virou-se bruscamente, e o pânico tomou conta dela. A avó estava caída no chão, a mão no peito, os olhos arregalados de terror. "Vovó!" Clara gritou, correndo em direção a ela. O mundo parecia girar enquanto o desespero a consumia. José estava em estado de choque, imobilizado pela culpa. Os homens encapuzados se entreolharam, confusos, enquanto o que parecia ser uma força superior entrava em cena. "Não, não faça isso!" José gritou, mas todo o seu poder estava esvaído. Ele estava perdido, e o que Clara sentia agora era uma mistura de dor e raiva, uma tempestade de emoções que a deixava desorientada. O homem com o celular se aproximou, a face escondida na sombra. "Foi você quem levou isso até aqui." Sua voz era baixa, mas a ameaça emanava de cada palavra. "Agora, temos que agir para limpar a bagunça." "Limpar a bagunça?" Clara repetiu, completamente perdida. O que isso significava? E o que estava acontecendo com sua avó? O homem apontou o celular para José, como se estivesse prestes a revelar mais alguma coisa. O clima na sala mudou abruptamente, e foi nesse momento que Clara percebeu. Tudo o que pensou saber estava prestes a se reverter. Rapidinho, um som estrondoso veio da janela, e antes que pudesse entender, uma figura emergiu da escuridão. Era um homem bem alto com um manto preto. Ele segurava um objeto pequeno e brilhante na mão, e com um movimento rápido, disparou um laser que atingiu o celular. Um clarão iluminou a sala. Todos se viraram para a luz, e no instante seguinte, um grito ecoou vindo do mistério. Os rostos se tornaram pálidos, e no lugar onde antes havia tensão, agora pairava um vazio aterrador. O celular estava no chão, estilhaçado, e a imagem de sua mãe desapareceu em flashes de luz. "Quem é você?" Clara gritou, mas a figura rapidamente interveio. "Você precisa ouvir. A verdade está em perigo." Ele se virou para José e em seguida apontou para Clara. "Não deixe que ele a controle. Não é seu tio. Quem você pensa que é?" As palavras atingiram Clara como uma pedrada no peito. A verdade, o desejo de saber, tudo o que a levou até ali agora era um labirinto de mentiras. "Do que você está falando?" O que mais ela não sabia? A figura se aproximou, a voz grave se impôs. "O que está por trás de toda essa confusão é muito maior do que imagina. José tem um papel crucial, e ele não é seu único inimigo." As palavras delas queimaram. Clara se sentiu desamparada e todos. A avó, aqueles homens, agora eram sombras em sua mente. E enquanto a sala se tornava um redemoinho de caos e incerteza, Clara encarava o desconhecido, seu coração pulsando de terror e um desejo desesperado de responder à pergunta que agora ecoava em sua mente: quem realmente era sua família? A verdade estava mais distante do que nunca, e Clara ainda não sabia o quão profundamente a traição estava enraizada. Clara encarou o homem encapuzado, seu coração batendo forte no peito. A afirmação dele tinha chegado como um golpe, clareando um novo caminho de incerteza. Joseph não era apenas uma figura intimidante em sua vida. Agora, ele se tornava um desfecho em potencial. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, o desconhecido soltou uma risada baixa, quase sombria. Você realmente acha que está segura aqui? Você nunca esteve. Ele deu um passo à frente, e a atmosfera mudou de repente. À medida que os trechos de luz da sala piscavam, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem virou-se para o tio, que estava quase paralisado, com uma expressão de terror. Você entregou tudo. E agora, Clara?
Você irá pagar o preço. As palavras dele reverberaram na sala, e a tensão ficou tão densa que era quase palpável. Clara olhou para sua avó caída no chão. A cada gemido dela era como se um laço se apertasse em seu coração. Vocês não têm que fazer isso, Clara gritou, a voz tremendo. A necessidade de proteger sua avó a consumia, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para mantê-la a salvo. Se você soubesse, o homem encapuzado começou, mas sua frase foi interrompida bruscamente. Outro som estrondoso ecoou da porta, e antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com um forte estrondo. A figura que entrou fez todo mundo parar. Era um homem, alta estatura, com a mesma intensidade no olhar. Clara sentiu um pingo de esperança, mas logo se desfez quando reconheceu o rosto. Pedro, ela exclamou, confusa, o irmão dela, que ela achou que estava longe, agora estava ali, como se tivesse saltado das sombras. Os capuzes se agitaram e a atmosfera encheu-se de um novo tipo de desespero. Você não deveria estar aqui. José gritou, uma nota aguda em sua voz. Pedro se posicionou à frente de Clara, o olhar determinado. Eu não deixaria você fazer isso com ela, ele declarou. A confiança dele era agora uma âncora em meio ao caos. O que você realmente fez? O que aconteceu com a nossa mãe? As palavras dele cortaram. Clara se virou para ele, um furacão de emoções atravessando seu ser. A confusão se intensificou. Pedro tinha perguntas, e o homem encapuzado parecia se divertir com o cenário. Você não sabe o que está acontecendo, não é? Deixe eu resumir para você. Sua família não é o que parece. Nesse momento, ele puxou algo do bolso, e um brilho iluminou o seu rosto. Era uma peça de metal, algo que parecia uma arma. Não uma convencional, mas uma que Clara nunca tinha visto antes. Esse é o nosso legado, a herança que sua mãe deixou, Clara. E você ainda pode usá-la, mas você terá que escolher um lado. As palavras dele ressoaram, deixando Clara pensativa. Que escolha era essa? E por que a vida dela estava passando por esse labirinto de traições e segredos? O que você quer dizer? Ela perguntou, sentindo o nó na garganta se apertar. Ou você se junta a nós e descobre a verdade sobre tudo, ou será apenas mais uma peça no tabuleiro. O homem encapuzado sorriu, e isso enviou um frio pela espinha de Clara. Nesse instante, a sala pareceu girar. A luz piscou mais uma vez, e com um movimento rápido, ele girou a arma em direção a José. Vamos ver quem está realmente ao seu lado, ele provocou. Antes que Clara pudesse entender, o medo tomou conta dela. O que realmente estava em jogo? Que escolhas tinham sido feitas no passado e como elas afetariam o futuro dela? O coração dela batia forte, pulsando como um tambor de guerra. E enquanto tudo girava em sua mente, ela percebeu que o verdadeiro choque ainda estava por vir. Naquele momento, ela decidiu: eu não ficarei do lado de nenhum de vocês. A verdade é a única coisa que quero. Clara se fez tão decidida quanto sua voz permitiu, e aquele grito de coragem ecoou na sala. Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, uma sombra pesada parecia se aproximar deles. O que mais estava escondido nas trevas? E quem eram realmente aqueles homens? A sala estava prestes a explodir, e Clara tinha certeza de que nada seria como antes. Clara encarou o homem encapuzado, seu coração batendo forte no peito. A afirmação dele tinha chegado como um golpe, clareando um novo caminho de incerteza. José não era apenas uma figura intimidante em sua vida. Agora, ele se tornava um desfecho em potencial. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, o desconhecido soltou uma risada baixa, quase sombria. Você realmente acha que está segura aqui? Você nunca esteve. Ele deu um passo à frente, e a atmosfera mudou de repente. À medida que os trechos de luz da sala piscavam,
Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem virou-se para o tio, que estava quase paralisado, com uma expressão de terror. Você entregou tudo. E agora, Clara, você irá pagar o preço. Dele reverberaram na sala, e a tensão ficou tão densa que era quase palpável. Clara olhou para sua avó caída no chão. A cada gemido dela era como se um laço se apertasse em seu coração. Vocês não têm que fazer isso, Clara gritou, a voz tremendo. A necessidade de proteger sua avó a consumia, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para mantê-la a salvo. Se você soubesse, o homem encapuzado começou, mas sua frase foi interrompida bruscamente. Outro som estrondoso ecoou da porta. E antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com um forte estrondo. A figura que entrou fez todo mundo parar. Era um homem alto, com a mesma intensidade no olhar. Clara sentiu um pingo de esperança, mas logo se desfez quando reconheceu o rosto. Pedro, ela exclamou, confusa, o irmão dela que ela achou. Que estava longe, agora estava ali, como se tivesse saltado das sombras. Os capuzes se agitaram, e a atmosfera encheu-se de um novo tipo de desespero. Você não deveria estar aqui, José gritou, uma nota aguda em sua voz. Pedro se posicionou à frente de Clara, o olhar determinado. Eu não deixaria você fazer isso com ela, ele declarou, a confiança dele sendo uma âncora em meio ao caos. O que você realmente fez? O que aconteceu com a nossa mãe? As palavras dele cortaram. Clara se virou para ele, um furacão de emoções atravessando seu ser. A confusão se intensificou. Pedro tinha perguntas, e o homem encapuzado parecia se divertir com o cenário. Você não sabe o que está acontecendo, não é? Deixe eu resumir para você. Sua família não é o que parece. Nesse momento, ele puxou algo do bolso, e um brilho iluminou seu rosto. Era uma peça de metal, algo que parecia uma arma. Não uma convencional, mas uma que Clara nunca tinha visto antes. Esse é o nosso legado. A herança que sua mãe deixou, Clara. E você ainda pode usá-la. Mas você terá que escolher um lado. As palavras dele ressoaram, deixando Clara pensativa. Que escolha era essa? E por que a vida dela estava passando por esse labirinto de traições e segredos? O que você quer dizer? Ela perguntou, sentindo o nó na garganta se apertar. Ou você se junta a nós e descobre a verdade sobre tudo, ou será apenas mais uma peça no tabuleiro. O homem encapuzado sorriu, e isso enviou um frio pela espinha de Clara. Nesse instante, o chão tremeu. Um ruído de motor se aproximava, cada vez mais alto. E então, numa fração de segundo, a janela atrás de Pedro se estourou em pedaços, um estrondo ensurdecedor que fez todos se virarem. O vidro voou para todos os lados, como fragmentos de uma explosão. Clara gritou, com as mãos levantadas em defesa, e quando a poeira assentou, uma figura surgiu pelo buraco da janela. Era uma mulher, com um olhar feroz e armada com uma pistola. O coração de Clara disparou. Mãe! A pergunta saiu em um sussurro increduloso. Mas o rosto dela, tão familiar e ao mesmo tempo impossivelmente estranho, não parecia aquecer o coração da filha. O que você está fazendo aqui? Clara! A mulher gritou, os olhos arregalados. Eu não posso deixar que você caia nas mãos deles. Ela gesticulou para os capuzes, a voz ecoando de determinação e um pânico sutil. Você não entende o quanto está em jogo. As escolhas que fiz foram para proteger vocês, disse ela, dirigindo o olhar para José. Você não pode confiar nela, Clara. Ela está mentindo. José berrou, seu olhar se preenchendo de medo e raiva.
Ela mentiu para todos nós. A mulher deu um passo à frente, ignorando o tio. Clara, escute, eles estão atrás de algo muito maior do que você pode imaginar. E você é a chave. A sala encheu-se de tensão, Clara sentindo que seu mundo virava de cabeça para baixo. A chave? Para o quê? Então tudo aconteceu muito rápido. A mulher virou para os capuzes, levantando a arma. Eu não vou deixar que machuquem você. O barulho da arma disparando ecoou pela sala, e Clara sentiu o tempo parar. O tiro foi para o ar. Todos reviraram os olhos, mas o que aconteceu a seguir, ninguém pôde prever. O homem encapuzado recuou, mas um fio de grito escapou da garganta dele. Clara viu quando ele começou a despencar, o corpo se moldando para trás como se tivesse sido atingido. Mas a verdadeira surpresa foi quando o rosto dele se iluminou pela luz do dia. Era o tio de Clara, o José. Seus olhos estavam fixos nela, e ao mesmo tempo sentia uma transformação nos trejeitos dele. Era como se ali, na presença da sua mãe, o medo se dissipasse numa centelha de poder. Nesse momento, Clara entendeu. Não era apenas o destino deles em jogo, mas sua própria identidade havia mudado. José! O grito dela saiu como um sussurro, mas o impacto foi instantâneo. Quem era aquele homem realmente? O que todos eles de fato eram? E com essa pergunta fervilhando na mente, Clara percebeu que o verdadeiro caos estava apenas começando. Os segredos que sonhavam se revelar poderiam mudar tudo o que ela sabia. A batalha nas sombras estava prestes a eclodir em plena luz do dia. E Clara teria que decidir em que lado ficaria, enquanto a verdade, cada vez mais implacável, se aproximava. Clara encarou o homem encapuzado, seu coração batendo forte no peito. A afirmação dele tinha chegado como um golpe, clareando um novo caminho de incerteza. José não era apenas uma figura intimidante em sua vida. Agora, ele se tornava um desfecho em potencial. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, o desconhecido soltou uma risada baixa, quase sombria. Você realmente acha que está segura aqui? Você nunca esteve. Ele deu um passo à frente, e a atmosfera mudou de repente. À medida que os trechos de luz da sala piscavam, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O homem virou-se para o tio, que estava quase paralisado, com uma expressão de terror. Você entregou tudo, e agora, Clara, você irá pagar o preço. As palavras dele reverberaram na sala, e a tensão ficou tão densa que era quase palpável. Olhou para sua avó caída no chão. A cada gemido dela era como se um laço se apertasse em seu coração. Vocês não têm que fazer isso, Clara gritou, a voz tremendo. A necessidade de proteger sua avó a consumia, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para mantê-la a salvo. Se você soubesse, o homem encapuzado começou, mas sua frase foi interrompida bruscamente. Outro som estrondoso ecoou da porta, e antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com um forte estrondo. A figura que entrou fez todo mundo parar. Era um homem alto, com a mesma intensidade no olhar. Clara sentiu um pingo de esperança, mas logo essa esperança se desfez quando reconheceu o rosto. Pedro? Ela exclamou, confusa. O irmão dela, que pensava estar longe, agora estava ali, como se tivesse surgido das sombras. Os capuzes se agitaram, e a atmosfera se encheu de um novo tipo de desespero. Você não deveria estar aqui, José gritou, uma nota aguda em sua voz. Pedro se posicionou à frente de Clara, um olhar cheio de determinação no rosto. Eu não deixaria você fazer isso com ela, ele declarou, a confiança dele servindo como uma âncora em meio ao caos. O que você realmente fez?
O que aconteceu com a nossa mãe? As palavras dele cortaram a sala como uma faca. Clara se virou para ele, um furacão de emoções atravessando seu ser. A confusão se intensificou. Pedro tinha perguntas, e o homem encapuzado parecia se divertir com a cena. Você não sabe o que está acontecendo, não é? Deixe eu resumir. Sua família não é o que parece. Nesse momento, ele puxou algo do bolso, e um brilho iluminou seu rosto. Era um objeto que parecia uma arma. Não uma convencional, mas uma que Clara nunca tinha visto antes. Esse é o nosso legado, a herança que sua mãe deixou, Clara. E você ainda pode usá-la. Mas terá que escolher um lado. As palavras dele ressoaram, deixando Clara pensativa. Que escolha era essa? E por que sua vida estava se transformando num labirinto de traições e segredos? O que você quer dizer? Ela perguntou, sentindo o nó na garganta se apertar. Ou você se junta a nós e descobre a verdade sobre tudo, ou será apenas mais uma peça. Nesse tabuleiro, o homem encapuzado sorriu, e isso enviou um frio pela espinha de Clara. Nesse instante o chão tremeu. Um ruído de motor se aproximava cada vez mais alto. Então, num segundo, a janela atrás de Pedro se estourou em pedaços, com um estrondo ensurdecedor, fazendo todos se virarem. O vidro voou para todos os lados, e Clara gritou, levantando as mãos para se proteger. Quando a poeira assentou, uma figura entrou pelo buraco da janela. Era uma mulher, um olhar feroz, armada com uma pistola. O coração de Clara disparou. Mãe? A pergunta escapuliu em um sussurro incrédulo. Porém, o rosto dela, que deveria trazer alívio, agora parecia uma máscara de determinação e um pavor profundo. O que você está fazendo aqui? Clara! A mulher gritou, os olhos arregalados. Eu não posso deixar que você caia nas mãos deles. Ela gesticulou em direção aos capuzes, a voz carregada de urgência. Você não entende o que está em jogo. O que eu fiz foi para proteger vocês, disse, dirigindo o olhar com desprezo para José. Você não pode confiar nela, Clara. Ela está mentindo. José berrou, seu olhar um misto de medo e raiva. Ela mentiu para todos nós. A mulher deu um passo à frente, ignorando completamente o tio. Clara, escute. Eles estão atrás de algo muito maior do que você pode imaginar. E você é a chave. A sala se encheu de tensão. Clara sentindo que seu mundo virava de cabeça para baixo. A chave? Para o quê? Então tudo aconteceu rápido. A mulher virou para os capuzes, levantando a arma. Eu não vou deixar que machuquem você. O barulho da arma disparando ecoou pela sala, e Clara sentiu o tempo parar. O tiro não atingiu ninguém. Uma pequena explosão de energia surgiu e iluminou a sala. Um dos homens encapuzados recuou. Sua máscara escorregou, revelando seu rosto. Clara piscou, em estado de choque. Era alguém que reconhecia. Era o velho amigo da família, Henrique. Não, não, não! Henrique gritou, o desespero na voz dele ecoando. Você não pode fazer isso. Você não sabe o que está alterando. A tensão aumentava e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Mas você sempre esteve ao nosso lado. As mentiras e segredos começaram a colidir em sua cabeça. O que mais não sabia? E antes que qualquer um pudesse reagir, Henrique puxou algo de seu bolso, uma pequena caixa. Ele a abriu e uma luz intensa irrompeu, como um relâmpago na sala. O brilho iluminou os rostos atordoados, e todos pareceram paralisar. Essa é a chave para tudo, ele rugiu, e Clara, ainda em choque, mal conseguia compreender. O que ele queria dizer com aquilo?
E por que ele estava preso nesse jogo? A sala estava imersa em caos, e Clara só conseguia pensar: o que isso significava para todos eles? O que mais estava prestes a ser revelado? Tudo o que parecia claro agora estava envolto em sombras, e o fio tênue entre confiança e traição havia se rompido completamente. A luta por verdade e segurança estava apenas começando, e Clara percebeu que as respostas poderiam custar mais do que estava disposta a pagar. Clara encarou o rosto de Henrique, a confusão se espalhando em seu peito. Ele estava com um olhar de desespero, como se tudo depender do que diria a seguir. A sala estava em silêncio, exceto por seu coração acelerado. Clara, a caixa, ela pode mudar tudo. A verdade que você conhece é só a ponta do iceberg. Do que é que você está falando? Clara perguntou, a dor e a raiva crescendo. Ela não sabia em quem confiar mais. Todos pareciam ter suas próprias agendas, e ela estava cansada de promessas vazias. O homem encapuzado se moveu de modo rápido, quase como um relance. Não, você não sabe o que está fazendo. Ele estendeu a mão, mas Henrique se interpôs, protegendo Clara com o seu corpo. O momento estava carregado, cada segundo se estendendo como uma eternidade. Escolha, Clara, agora! Henrique exclamou, sua voz ressoando com urgência. Se você não decidir, eles vão fazer isso por você. A adrenalina pulsava no ar, e Clara sentiu que precisava agir. Cale-se, José gritou, a voz dele tremendo de medo. E nesse momento, tudo aconteceu. O homem, encapuzado, em um movimento rápido, atirou uma esmeralda brilhante da caixa que Henrique segurava. Ela flutuou no ar, irradiando uma luz intensa que iluminou toda a sala. A luz parecia viva, pulsando como um coração. Clara ficou paralisada, olhando para a cena. E então, tudo deu errado. O homem encapuzado, com um olhar de triunfo em seus olhos, começou a rir. O riso ecoou pelas paredes como um eco de loucura. Você acha que pode nos parar com isso? Não sabe a que está se tornando? Ele estendeu a mão e a luz da esmeralda começou a se apagar, revelando um segredo escondido. As sombras na sala se intensificaram e antes que Clara pudesse entender, a luz revelou um rosto. Era o rosto de sua mãe, não apenas do passado, mas em uma visão clara e aterrorizante. Ela estava ali, livre da prisão do mistério que a cercava. Clara, a imagem da mãe disse, a voz ecoando como um sussurro cálido, mas de repente sombrio. Você precisa entender. Eu não fui morta. Eu me escondi para protegê-los. Fui eu quem ensaiou tudo isso. Como assim? O que você quer dizer? O ar parecia moldar-se com suas palavras. O peso da verdade estava começando a cair sobre ela. O homem encapuzado virou-se para a imagem da mãe e sorriu. Você mentiu. E agora, finalmente, é hora de a verdade vir à tona. O olhar dele transmitia satisfação. Clara começou a perceber que tudo o que soubera estava prestes a desmoronar. Fui eu quem definiu seu destino, Clara. O legado não era só meu. A mãe. Era como se Clara estivesse em um pesadelo. E José, ele não é quem você pensa que é. Ele está do lado deles. A sala parecia girar, e o chão se tornava instável por um momento. Clara olhou para José, e um frio percorreu sua espinha. Como você pôde? A traição apertava seu peito. Clara, eu queria protegê-la, José gritou, o desespero na voz dele se tornando palpável. Mas você não entende. E a imagem da mãe continuou, como se as palavras dela fossem flechas. Clara, a verdade é que ninguém confiou em você. A lealdade que você acreditava ter é uma ilusão.
E a caixa que Henrique trouxe não é só uma lembrança. Ela contém poder. Poder para fazer o quê? Clara perguntou, sua mente se enredando. Cuidado! Gritou Pedro, empurrando Clara para o lado. Mas já era tarde. A luz da esmeralda explodiu em cores brilhantes, deixando todos os presentes atordoados. Clara tombou para trás, e quando levantou a cabeça, a sala estava mudada. Aquilo era um local desconhecido. Não mais uma sala, mas um espaço aberto, cheio de sombras e figuras que pareciam sussurrar. Clara começou a entender que nada seria como antes. As verdades que acreditava estar na superfície eram apenas o começo de uma tempestade. A imagem da mãe transformou-se em fumaça, e então Clara percebeu. A verdade que tanto buscava não traria paz, mas destruição. Mãe, o que você fez? O desespero em sua voz ecoou no espaço. Mas não havia resposta. E enquanto a escuridão começava a fechar-se ao seu redor, Clara soube que enfrentava não apenas a traição, mas um destino muito maior do que poderia imaginar. A busca pela verdade agora era um campo de batalha, e ela estava no centro, tentando descobrir o que mais estava escondido nas sombras. A luta estava apenas começando.